Olá! Como é que vai o domingo aí de vocês? Finzinho de domingo, né? Aqui pra nós já é 8h30 na Inglaterra. Já estamos... Já é de noite, né? Daqui a pouquinho arrumar as coisas, organizar pra dormir. Bom, vamos lá. Bom, essa live não foi divulgada, né? Essa live, ela foi decidida. Eu já sabia que eu vou fazer uma série sobre resultados e, inclusive, se você não assistiu a outra série sobre resultado, vai lá e assiste, porque é muito importante, principalmente porque nós estamos naquele período, né, onde nós vamos entrar em um ano novo aí e a gente precisa, de repente, mudar alguns hábitos, mudar as nossas atitudes para que nós venhamos ter resultados ainda melhores. Muita coisa, né? Digamos que 90% de tudo, de toda mudança, só depende de nós, do nosso comprometimento com tudo aquilo que a gente, de fato, precisa agir para que haja uma mudança, para que nós alcancemos resultados desejados, tá bom? Então eu vou ser breve, não vou falar muito, vou ser bem objetiva, tá bom? Vou deixar a live salva e tenham em mãos papel e caneta, porque tem algumas perguntas que você precisa se fazer para que você consiga pensar melhor a respeito do resultado que você deseja, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre pensando em resultados, tá? Resultados, eles apresentam dois aspectos. Um é pensamento voltado para os resultados de fato, que é você saber o que você quer de acordo com uma determinada situação, tá? Você precisa saber o que você quer. O outro aspecto é a orientação para os resultados, que é ter um direcionamento, ter um propósito, né? E quando a gente tem um direcionamento, quando a gente tem um propósito, a gente consegue ter o controle de tudo, a gente especifica prazos, a gente se dá o prazo em cima disso a gente consegue trilhar esse caminho aí para chegar onde a gente deseja, como eu sempre falo, tá bom? Se você não tem um direcionamento do que exatamente você quer, se você não tem um propósito para isso, o que vai acontecer? Os seus resultados eles vão ser aleatórios, tá bom? O oposto do pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. E quando a gente fica pensando ali no problema, a gente fica sentindo culpa, né? A gente foca no erro. E aí a gente fica com aquele, onde foi que eu errei, né? Aonde que tudo isso começou? Afinal, de quem que foi a culpa? A gente fica procurando uma pessoa para culpar, né? O presidente, o papa, o governo, o vizinho, o bisavô. Não é verdade? Então, quando a gente fica focado no erro, quando a gente foca no problema, a gente perde tempo, a gente perde energia, a gente volta para o passado. E isso não faz nada bem pra gente, né? Voltar para o passado, ele acaba nos deprimindo, principalmente quando você volta na parte onde você errou. Você fica ali se perguntando e muitas pessoas se tratam tão mal às vezes. Ai, sua burra, ai, sua estúpida. Como que você foi errar aí? Como que você não enxergou isso? A gente precisa mudar isso, né? Porque assim, se a gente fica ali muito no passado, a gente se sente incapaz, a gente se sente a pior pessoa do mundo, né? Como diz o ditado, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Isso é horrível, não é? Então, para que nós possamos, de fato, focar os nossos pensamentos nos resultados, a gente precisa ir mudar essas perguntas. Em vez de você perguntar, aonde foi que eu errei? Poxa vida, eu não deveria ter feito isso. E, afinal, de quem foi a culpa? Em vez de fazer esse tipo de perguntas, troca essa pergunta, tá bom? Eu te aconselho você perguntar assim, qual foi a minha contribuição para que aquele problema de fato acontecesse? Qual foi a minha contribuição?
E aí, quando você chegar nessa resposta, qual foi a sua contribuição, e você vai saber exatamente o que você deve mudar para que você não contribua mais para que certos problemas aconteçam, tá bom? Outra pergunta que a gente já vai virando a chave aí é: o que eu quero em vez disso? O que eu quero em vez disso? Anota essa pergunta aí. E a pergunta principal é: o que eu vou fazer a respeito? Tá bom? Então, com tudo isso que eu passei aqui agora, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Digamos, o meu sonho é ir para Maldivas, né? Quem não quer ir para Maldivas? Então, eu vou usar esse exemplo, que eu acredito que é uma coisa que muitas pessoas desejam. Então, todo ano eu fico pensando: eu quero passar o fim de ano em Maldivas. Eu quero ir. E aí, mais um fim de ano chegou e eu fico frustrada porque eu não vou para Maldivas. E aí eu fico me perguntando: nossa, mas por que eu não vou? Nossa, mas por que eu não guardei dinheiro? Mas por que eu não me planejei? Mas por que? E aquilo vai me frustrando, vai dando uma raiva de mim mesma, e eu começo a ver stories de outras pessoas que foram para Maldivas, e aí eu começo a pesquisar sobre Maldivas e ver que algumas pessoas, inclusive que são meus amigos ali, que me acompanham ali na minha página, que estão ali, estão em Maldivas ou foram, né, em um determinado tempo, e aí começa essa comparação e esse peso, essa coisa horrível, aquela sensação de incapacidade, mas eu nunca vou conseguir ir para Maldivas, né? Gente, eu tô usando Maldivas, mas veja bem, isso serve para tudo, tudo. Serve para uma vida que você tem com alguém, um relacionamento que é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que você deseja sair dele, mas você não tem forças. Isso funciona para você que quer montar a sua empresa, isso funciona para quem quer emagrecer, e funciona para quem quer ter uma vida de hábitos saudáveis, funciona para todas as áreas da sua vida, das nossas vidas, tá bom? E aí, em vez da gente ficar focando só no problema, só na parte negativa, a gente tem que voltar para a parte positiva e parte de solução. O que eu posso fazer para solucionar isso? O que eu devo fazer para chegar nesse resultado, tá bom? Então, as perguntas são: o que eu contribuí para que acontecesse esse problema, por exemplo, de eu não ir para Maldivas? Aonde que eu contribuí? A minha contribuição qual foi? Foi de não me preparar para isso, certo? E aí a outra pergunta é: o que eu quero em vez disso? Poxa, em vez de ficar o mês de dezembro em casa, eu quero, próximo mês de dezembro, próximo ano, estar em Maldivas. E aí a gente vai para a terceira pergunta: e o que eu vou fazer a respeito? E aí está a chave, tá bom? O que nós vamos fazer a respeito? Eu vou começar a entrar nos sites para ver quais são os hotéis disponíveis. Eu vou pesquisar preços. Primeiro eu vou fazer um levantamento do que eu ganho no mês, do que eu gasto no mês, o que eu posso poupar, o que eu posso economizar, o que eu consigo salvar. Ou se o meu cartão de crédito tem limite para isso, eu posso usar uma parte do meu cartão de crédito, eu posso usar uma parte com um pagamento à vista. E aí eu vou programar, certo? Eu vou entrar em contato com o hotel, que é aquele que eu desejo, aquele que cabe no meu bolso, é aquele que eu consigo pagar. E aí, a partir de então, eu vou cotar o valor das passagens aéreas, eu vou fazer um planejamento, um levantamento de tudo aquilo que cabe no meu bolso, que eu sei que eu posso fazer, certo? E a partir de então, eu começo a pensar nos resultados, que é o tema de hoje, pensando em resultados. Então, qual que é o segredo? É não pensar no erro, não pensar no problema, tá bom? Elimine o problema, deixe de pensar nisso e vá pensar no resultado. Vai pensar numa solução, em como resolver, tá bom? Pensa naquilo já sendo realizado. Começa a idealizar isso e trabalhar para isso, com o seu planejamento, com o seu projeto, e isso em todas as áreas da sua vida, tá? Então, um segredinho aí para a vida.
Deixa de pensar no que passou, nos erros que você cometeu, deixa de pensar no problema e pense na solução, tá bom? Essa live era para ser curta mesmo, não foi programada, mas eu precisava vir aqui trazer essa parte sobre resultados para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana e um ótimo final de domingo. Beijo. Se tiver alguma dúvida, me chama que eu respondo vocês. Até a próxima. Beijo.